Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, mais uma vez, estou fazendo as vezes do meu filho José Lucas, que ele não está aqui, né, para anunciar o nosso querido amigo, palestrante Alexandre Matias. Já é considerado aqui um fundador aqui da Casa Maria de Nazaré do Duartini, já é um irmão aqui que já tem a chave de entrada. Então, por favor, Gustavo. Desculpa, Alexandre. O Gustavo também é outro que está aí com a gente, né? Alexandre, fique à vontade. E as crianças, hoje nós teremos aí a evangelização com as professoras Cris, a Amanda e a japonesinha do meu coração ali, ó. Olha lá, ó. Agora ligou. Acho que nem precisava, né? Gente, boa noite. É sempre uma alegria a gente estar aqui. O fundador da casa, o trabalhador da casa, ele exagerou. Com relação ao amigo, é verdade. Mas é sempre muito gostoso. E quando o Neto fala que a gente é fundador, é que nós vimos a casa ser imaginada, criada, começar. E sempre que possível, a gente está por aqui. De vez em quando nós chegamos atropelados em cima da hora, hoje nós conseguimos chegar no horário. Mas é sempre muito gostoso, porque a gente reencontra muitas pessoas que a gente só tem a oportunidade de encontrar quando a gente vem para essa casa. E aos que estão assistindo, né, a gente acaba esquecendo que a gente está ao vivo e muita gente vai assistir depois. E quando a gente vem falar aqui, eu sempre falo para o Diego, e ele e o Newton vivem dando risada, porque, principalmente o Newton, ele faz aquela cara de bonzinho na frente de vocês, e aí depois ele vive soltando rojão quando eu arrumo minhas encrencas, quando eu faço a palestra, né? Mas eu sempre digo que, eu repito isso muito, os que sempre estão, quando a gente está por aqui, que a doutrina é extremamente consoladora. E ela é também extremamente esclarecedora, o que muitas vezes afasta muita gente, né? Nós chegamos à casa espírita, muitos angustiados, desesperados, e a doutrina realmente nos dá algumas respostas, ou todas as respostas que nós estamos procurando, no momento de aflição, de desespero, mas, ao mesmo tempo, ela também nos dá algumas respostas. E eu vou falar por mim, a maioria delas, ou todas até hoje, os meus questionamentos ela respondeu. Mas eu também vou falar que a maioria das respostas que eu encontrei na doutrina não foram muito o que eu queria ouvir. Porque nós estávamos acostumados, os que vieram da Igreja Católica, e não falo só dessa existência, mas com certeza nas anteriores, trazemos toda essa bagagem do que é a Igreja Católica. E eu tenho um respeito muito grande, fui criado dentro da Igreja Católica até uma certa idade, num colégio de irmão lasalista, onde era o catolicismo, aula de religião e tudo mais. Então tenho um respeito muito grande, mas nós nos acostumamos e gostamos da terceirização. E a doutrina espírita, quando a gente começa a querer, a gente encontra as respostas, né? Encontra um consolo num primeiro momento, e aí a hora que a gente começa, nossa, aí a gente, por experiência própria, falo isso, a gente se debruça e fala, nossa, agora eu vou devorar tudo, né? A gente lê tudo que é livro que aparece, a gente enche a paciência dos mais velhos perguntando como é que funciona, e aí a gente começa a se deparar com essas respostas que a gente faz, que nas outras
religiões, nas outras denominações religiosas, muitas vezes elas param numa coisa que é maravilhosa para nós, né? Mistério da fé. Fica quieto, moleque. Mas por que é assim? É porque é, e acabou. E ótimo. Fantástico. Chegava a Semana Santa, na quinta-feira era feriado, na quarta-feira de manhã confessava com o padre Chuvisco. Resolvido o problema. A maioria dos pecados eram os mesmos e ele falava. Tinha essa vantagem. Como a gente não falava, né, porque você ficava com vergonha até do padre Chuvisco, então ele falava, filho, você fez isso? Fez isso? Aí todas as que ele falava assim. Então era 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, resolvido o problema. Quando alguém tomava 15 Pai Nosso, você sabia que tinha feito alguma coisa diferente do ano anterior. E na doutrina espírita, quando a gente, por isso que eu falo para vocês que quando a gente conhece a doutrina e a gente ouve as pessoas falarem para nós que ela é esclarecedora, ela é. Ao ponto de muitas vezes nos assustar, ao ponto muitas vezes de fazer com que a gente se afaste do estudo. E aí a crítica que a gente ouve tanto dentro da doutrina é de que, mas a pessoa só vai lá no centro para tomar passe. E é verdade. E aí eu fui um dos que critiquei muito isso. Quando mais novo, com toda a volúpia, achando que era intelectual da doutrina espírita, falava, nossa, mas estudar ninguém quer, né? E aí você vai descobrindo que você entende por que ninguém quer. Porque a doutrina começa a nos apresentar algumas respostas nesse esclarecimento de que não tem problema nenhum eu ir só tomar o passe. Não tem problema nenhum eu ir na missa e vir ao centro. Não tem problema nenhum eu ir ao culto e vir ao centro espírita. Não tem problema nenhum não ir em lugar nenhum. E aí você fica feliz, né? Fala, que maravilha, né? Quando você fala com um jovem, então, o jovem fala assim, então pode de tudo. Claro que pode. Aí vem os infelizes dos espíritos e falam para nós assim, você pode o que você quiser. E ninguém vai cobrar. Ninguém. Nem o padre, nem Deus. Nem Deus. Então, é aqui que eu quero ficar. E aí você começa a estudar, começa a esclarecer, e aí você se depara com uma situação que é assim, é você. Aquela resposta do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, para mim é a resposta mais apavorante que os Espíritos deram. E a mais cruel. Na sua consciência. O que você vai fazer com essa informação? Problema seu. Mas a gente não tem que divulgar a doutrina espírita, Alexandre? Segundo Emmanuel, é a maior caridade que a gente faz para a doutrina e a sua divulgação. Fazer proselitismo, Alexandre? Claro que não. Eu não convenço ninguém a nada. Mesmo por ninguém é convencido a nada. Né? Essa desculpa que a gente usava, e os nossos pais usavam, e a gente usa de vez em quando para os filhos, que os filhos fazem as bobagens que fazem, porque foi má companhia, é desculpa de pai e mãe, para isentar o filho da responsabilidade. Que eu que escolho. Se alguém chegar para você, pula da ponte, você pula porque te influenciou? Não, mas ele é muito amigo seu, mas não, né? Aí não. Então, quando você vai fazer coisa errada, você também tinha a sua escolha entre fazer o certo ou o errado. Sempre, em tudo. Então, a doutrina espírita, nesse ponto, ela vem e nos apresenta esse esclarecimento que, para mim, é assustador. E hoje eu prometi que eu não ia mudar o tema da palestra, porque você já me conhece, você sabe que eu venho com a palestra pronta, e dessa vez eu fiz uma palestra e apaguei todas as outras. Então não tem jeito de fugir, a não ser que eu enrole para vocês e acabe falando de outra coisa. Mas, para hoje, eu havia me programado, eu nunca tinha feito essa palestra, para falar de Maria, que foi uma palestra que me pediram para fazer uma vez no Dia das Mães, eu enrolei e não fiz das mulheres do Evangelho, para não falar de Maria, porque me assusta. E uma das trabalhadoras nossas, há um tempo atrás, falou, nossa, você nunca fez uma palestra sobre Maria, e o Espiritismo fala pouco de Maria. Eu falei, é verdade, né? Aí eu prometi, e terça-feira eu fiz uma palestra em Araraquara, para o centro de lá, e fiz a palestra de Maria. Mas no final de semana eu já tinha mudado de ideia, porque nós somos
visitar alguns amigos, e a mãe da esposa desse meu amigo, que é minha amiga de infância também, começou a conversar, uma espírita muito antiga de São Carlos, uma das mais antigas que tem lá. Começamos a conversar e tal, e ela falou uma coisa que a gente ouve tanto e começou quase a chorar. Se bem que ela chorou umas 15 vezes, né? Uma conversa de 2 horas falando de doutrina espírita, ela chorou umas 15 vezes. Mas ela falou uma frase, porque ela está indo fazer a jornada de Jesus e tudo mais, e ela falou uma frase, que ela falou, nossa, tem uma frase que me marca muito, que é o encontro de Paulo com Cristo, às portas de Damasco. E aí ela começou a falar, e ela falou assim, quando ele fala, o que queres que eu faça, e começou a chorar. Falei, Jesus, é a palestra que eu vou fazer. Mas eu já tinha dado o tema terça-feira em Araraquara, não dava para mudar, porque aí ficava chato, né, divulgaram. Eu falei, então eu vou deixar para fazer na quinta. E Paulo, para nós espíritas, eu falo que nós espíritas, nós estamos virando alguns extremamente intelectuais demais e sofisticados demais. E a gente está começando a deixar de... Bom, eu falei isso na palestra de Maria, e vou repetir o que eu já falei algumas vezes. Chico fez essa previsão e falou que os espíritas iam logo, logo querer tirar Jesus de dentro do espiritismo. E estão tentando. Estão tentando com muita força, com muita insistência, dando pouca importância para o Evangelho. Vi vários divulgadores seríssimos e grandes conhecedores da doutrina tirarem sarro e falarem que é uma inocência muito grande se fazer o Evangelho no lar, por exemplo. E isso me assusta quando eu ouço. Eu acho que cada um tem a sua maneira, acabei de falar, cada um tem a sua maneira de interpretar, de exercer, de fazer, de usar a sua fé, a sua crença, enfim. Mas me assusta, porque quando a gente fala que o Evangelho no lar não é necessário, ou eu sou um espírito puro, que eu acho que não é o caso dessas pessoas, ou realmente o Evangelho não tem importância para essas pessoas, e estão tentando fazer com que ele não tenha importância dentro da doutrina espírita. Ah, mas o Livro dos Espíritos é o primeiro, é a obra básica da doutrina espírita. Sem dúvida nenhuma. Nós temos lá 1119 questões, para os chatos, talvez 1018. Mas, enfim, nós temos mais de 1000 questões de todos os tipos e todos os questionamentos que a humanidade se faz. Então, com certeza, talvez seja a obra mais importante. Mas o Evangelho foi o que mais dedicou atenção e carinho de Kardec. E dentro do Evangelho nós temos todas ou todos os exemplos vivos do que é para se fazer, do que nos levará à perfeitibilidade o mais rápido possível. E a mesma coisa, a que passo? O seu. Maneira que eu achar que dá para caminhar. Ah, não dá para encarar e trabalhar de voluntário na Casa Maria de Nazaré. E? Está justificando para mim? Para o Neto, para o Diego? Precisa não. Ao seu tempo. E quando nós falamos disso, e quando eu falei de Maria, eu citei esse exemplo, e Paulo, para mim, dentro da doutrina espírita, se salvou, entendam, por favor, no livro Paulo e Estevão. Porque eu acho que se não tivesse sido escrito o livro Paulo e Estevão, até hoje, nós estaríamos crucificando Paulo, porque foi perseguidor de cristão. Ele se converteu, mas é ruim. Tem o pezinho lá que era ruim. E foi. E a dúvida é essa. Foi. O grande questionamento em relação a Paulo, que eu me fiz há muito tempo atrás, e talvez seja esse o principal enfoque que a gente possa ter, ele foi esse ruim, esse espírito tão temido e bravo. Porque aí, para quem leu Paulo e Estevão, por isso que eu falo que Paulo e Estevão aliviou muito o lado de Paulo, porque aí vê toda uma parte romântica, a conversão, a importância, para a Igreja Católica tem uma importância muito grande, mas para a doutrina espírita,
muitos ainda olham para Paulo como esse perseguidor de cristão. E foi perseguidor de cristão. E a dúvida que me surgiu há muito tempo, e talvez por isso a ideia da gente conversar sobre isso, será que ele tem tanta culpa assim? Será que ele foi tão culpado assim de perseguir cristão? Ou ele fez o que era para ser feito? Para a gente ter uma ideia, e a gente esquece, porque a gente olha, eu sempre digo que a gente olha as fotografias, né, dos momentos. A gente não gosta de assistir o filme inteiro. Principalmente a gente escolhe o que a gente entendeu e aquilo vira verdade absoluta para a gente. Então, quando a gente olha a fotografia, Paulo foi perseguidor de cristão. Fato. Por que foi perseguidor de cristão? Porque seguia à risca, muito mais do que muitos cristãos, ou dos seguidores do Cristo na época, que ainda não eram chamados cristãos, à risca a lei de Moisés. Era um estudioso da lei. Então, o que ele estava fazendo? Era certo ou errado? Nós já nos questionamos sobre isso. O que ele estava fazendo naquele momento? Era certo ou errado? Estudioso da lei, defendia a lei, praticava a lei, que era a lei de Moisés, lei divina. E por que persegue cristão, então? Não sabia que era Jesus? Não. A ponto de Jesus ter que explicar e falar que ele não vem derrogar a lei, que ele vem dar prosseguimento. Mas explica para alguém que isso daqui não é madeira, que é um compensado para quem viveu a vida inteira escutando falar que isso daqui é madeira. Falando que você tem que ir contra tudo o que estava escrito. E que era a lei. Ah, mas Jesus falou que não veio derrogar a lei, que não veio mudar, que veio só dar continuidade e exemplificar. Como é que você fala para alguém que fala assim, ó, mata o seu inimigo, ou vamos melhorar? Eu sempre dou esse exemplo que eu acho o mais dolorido para mim. Todo mundo assistia a Sessão da Tarde, Semana Santa, Moisés. Certo? Os 10 mandamentos. Mata todos os egípcios porque eles são ruinzinho com o meu povo. A última é a pior, mata todos os primogênitos. Simplesmente porque eles não acreditam em mim. Vem um barbudo cabeludo e fala assim, ó, ama ele. Não é mais só para não matar. Jesus complica muito a vida de todo mundo naquele momento, porque ele fala assim, não é só não matar os egípcios porque eles são ruinzinhos, é para você amar ele. Aquele lá é tão filho quanto você. Jesus é extremamente perseguido pelos da sua crença por falar isso. Os da sua crença ficam indignados quando ele os confronta e fala, está errado. São todos filhos do meu pai. Então Paulo, nesse momento, faz o quê? Esse cair está indo contra o quê? A lei de Moisés. Moisés foi exemplo vivo. As pragas do deserto provam que Jesus não gostava dos filhinhos que não obedeciam. Ou pior, que não gostavam dele ou que não acreditavam nele. Então, para Paulo, o que eu faço? Passa a régua em todo mundo. Se Deus, que é Deus, matou todo mundo que não gostava dele, vamos seguir à risca. Então começa o grande questionamento nesse sentido. Ele estava errado? Para nós, 2000 e poucos anos na frente, nós olhamos hoje e falamos, nossa, óbvio, né, Alexandre? Mas o entendimento dele naquele momento, não. Será que as coisas que nós estamos falando hoje de doutrina espírita, extremamente esclarecedora, que nós falamos agora, consoladora, será que os trabalhos que nós estamos fazendo na casa, os trabalhos de psicografia, será que nós estamos fazendo tudo certo? Será que daqui a 150 anos, alguém não vai falar assim, ó, como vocês eram cabeçudo, não?
Não precisava nada daquilo. Se tivesse feito assim, ó, era mais fácil. É assim na vida da gente em todos os aspectos. Todos. Para a questão moral, religiosa ou a parte espiritual, imaginem como é. Hoje, será que o nosso entendimento do que são as leis... Hoje nós sabemos que não pode matar. Mas nós já sabíamos há um bom tempo atrás. Há um bom tempo atrás nós tínhamos escravos e adorávamos. Nós podíamos ter escravo em algum momento, moralmente. Nós podíamos matar em algum momento, moralmente. E a resposta é muito simples, não precisa pensar muito. Não. Eu já dei esse exemplo várias vezes, uma vez conversando com a Ana, há muito tempo atrás, eu falei isso. Mas o questionamento de todo mundo é sempre o seguinte, mas e lá no tempo das cavernas? Não podia matar? Não. Mas todo mundo matava, mas não podia. Lei divina, imutável, não matarás em situação nenhuma. Mas então como é que faz? Foi todo mundo para o inferno? Então, primeiro, não tem inferno. Segundo, era o atenuante da ignorância. Hoje nós sabemos que não pode matar em situação nenhuma? Sabemos. E aí vem o livro dos Espíritos e fala para nós assim, mas e para se defender? Não. Mas entre ele e eu, se defende. Em última instância, você vai cometer o ato. E isso só vai ser um atenuante. Matar você não pode. Mas é defesa. Acabei de explicar para você. Atenuante. Você vai ser, a sua consciência vai te cobrar, porque você sabe que foi a única alternativa que você tinha para se salvar, ou para salvar um filho, para salvar uma esposa, para salvar alguém. Ou você fez mesmo assim e sentiu um prazer. Uma vez me perguntaram em relação ao policial. Mas e o policial que mata um bandido? Não está defendendo a propriedade ou não está defendendo alguém? Então ele pode matar? Não. Lei divina e imutável. Não pode matar. Mas e aí como é que faz? Atenuante. Mas atenuante desde que ele tenha feito isso realmente como última alternativa. Aí vai ser um atenuante. E se não, um agravante. Eu adorei matar. Matei, salvei o outro, mas nossa, aquilo me deu um prazer. Pronto. Em vez de ser um atenuante, é um agravante que eu crio. E isso em todas as atitudes que nós temos. Então, na situação de Paulo, nós falávamos isso outro dia, será que nós conseguimos imaginar, como não tem julgamento final, não tem ninguém com livrinho lá para esperar a gente, nem telão para falar o que nós fizemos, graças a Deus? Será que Paulo se cobrou no momento de que descobriu que estava equivocado? Mas, Alexandre, esse se redimiu, né? Descobriu que estava errado e foi um dos grandes disseminadores do cristianismo para a humanidade. E aí alguém já vem e fala assim, nossa, mas ele falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Mas não teve o erro? A minha consciência não acusa quando eu me toco que realmente eu errei? E errou naquele momento. Ele não tinha o direito de perseguir os cristãos, a ponto de entender a mensagem, mudar o comportamento e ser um divulgador daquilo que para ele passa a ser a verdade. E quando nós vamos... E o objetivo, quando a gente pensa em Paulo nesse aspecto, e ele entende que ele estava equivocado, não nas atitudes em defender a lei de Moisés, mas que aquilo que Jesus falou, e ele assimilou e interiorizou, era muito mais forte. Por quê? Porque estava contida a lei de Moisés com uma coisa que muitos não conheciam, que era o amor.
E aí eu mudo a minha chave, mudo completamente o meu comportamento, mas eu fico me questionando o quanto isso atormentou. A ponto de falar que morreria pelo Cristo e morreu. E deu o testemunho para muitas pessoas que faria isso e fez. Quantas vezes nós nos propomos a mudar de rumo? Quantas vezes nós nos propomos a mudar de vida? Não vale regime de segunda-feira, essas coisas não contam. Mas quantas vezes nós mudamos a maneira de enxergar e falar assim, poxa, tomara que tenham sido muitas. Tomara que tenham sido muitas. Mas qual delas chega ao ponto de hoje nós olharmos para trás e falar assim, isso eu mudei de fato. E quando é de fato, acontece o que acontece com Paulo. É meu. Meu espírito aprendeu. Então, sabe qual é a chance de eu cometer esse erro de novo? Quase zero. Por quê? Porque isso eu entendi, aprendi, compreendi, pratiquei e interiorizei. Meu. Sabe quando a gente fala para filho, estuda, porque o estudo ninguém tira de você? A gente falava isso sem saber que nós estávamos falando de doutrina espírita. Por quê? Porque o conhecimento adquirido é do espírito. Mas tem a parte intelectual, Alexandre, do cérebro, que depois, de repente, começa... quem tem o Alzheimer vai perdendo a noção, a consciência e tudo mais, mas o que eu adquiri moralmente, o que eu aprendi moralmente, foi o espírito que adquiriu. Foi o espírito que assimilou. E isso não se perde mais. Por que é tão simples? Eu falo muito para as pessoas assim, mas você já não brigou tanto, você não tentava convencer os outros de que a reencarnação existe? Já fiz muito. E hoje em dia, perco mais meu tempo. Por quê? Não acredita mais na doutrina espírita em reencarnação? Acredito mais do que antes. Vai reencarnar, filho. Vai desencarnar, vai virar espírito e ponto. E vai ter que voltar. Eu não preciso convencer ninguém. Lei natural. E por que nós reencarnamos? E por que quando reencarnamos nós temos essa bagagem? Porque senão cometeríamos os mesmos equívocos todas as vezes. Aí a reencarnação seria completamente injustificável. Se o espírito não ganhasse, adquirisse esse conhecimento moral, essa maturidade moral, aí a reencarnação seria completamente injustificável. Por quê? Porque se eu não trago, na próxima existência, o que eu realmente entendi e faz parte do meu espírito, eu vou, na outra, fazer a mesma bobagem que eu fazia, ou pior, e assim por diante. E aí nós vamos viver um ciclo interminável de nenhum tipo de aprendizado. Então era só um vai e volta. Era um parque de diversões. O corpinho vai ficando velhinho, nós vamos ficar crescendo, mas não vê a hora de reencarnar. Para quê? Para ficar novo de novo, fazer tudo aquelas bobagens de novo. Aí fica velhinho, começa a encarnar, volta, mas você quer voltar por quê? Para fazer as bobagens, era tão bom. Então, qual é a grande justificativa da reencarnação em relação a isso? O que eu assimilei é meu. E no caso de Paulo, nós vamos entender perfeitamente. Mas será que não teve a consciência cobrando os equívocos que cometeu, achando que estava certo? E aí vai uma pergunta, mas não precisa responder. Alguma vez nós fizemos alguma coisa errada, achando que estava fazendo certo? Muitas vezes nós falamos para os outros que achamos certo, mas nós já sabemos que está errado. E aí a gente bate o pé. Mas eu estou falando assim, quantas vezes que nós tomamos algumas atitudes na nossa vida de que você acreditava que aquilo era o melhor a fazer? Melhor exemplo, quando nós damos conselhos para os filhos. Alguém já deu conselho para o filho achando que estava errado? E nós nunca erramos.
Será que os nossos pais nunca erraram? Eu fiz uma aposta um dia online. Eu queria um pai e uma mãe e um filho que falasse assim, ó, tudo o que eu falei, eu estava certo. Sem ser os teimosos. Meu pai provavelmente falaria, precisou desencarnar para falar que não. Mas, em sã consciência, será que em algum momento, ou todas as atitudes que tomamos, achando e pensando, óbvio, que era o melhor, nós fizemos o certo? Eu apostei que não tem nem um pai, nem uma mãe, nem um filho. E olha que filho é mais teimoso que pai e mãe, de vez em quando. Eu, pelo menos, era. Não sei se eu era mais teimoso como filho ou como pai, não vou medir isso agora. Mas, claro que fizemos. E fizemos acreditando piamente nos conceitos, na bagagem do que nós temos, ou como experiência, ou como estudo, ou como intenção, ou com observação de que aquilo era o melhor para ser dito, era o melhor para ser feito. E muitas vezes não era. E é o caso de Paulo. Fez o certo? Hoje olhamos para trás e ele mesmo descobre que não. Mas quando estava fazendo? Estava fazendo o que tinha. Não é que ele achava. Ele tinha certeza absoluta que ele estava certo. Era um dos grandes conhecedores da lei. Como é que podia estar errado? E aí entra num questionamento que nós vamos na frente. E eu falei para vocês que a palestra surgiu quando eu escutei a dona Madalena falando isso. Por que será que tem a passagem de Damasco tão famosa? Por que será que o Cristo vai procurar um perseguidor se era um homem ruim? Não era mais fácil ter procurado um bonzinho? Um que já acreditava no que ele estava falando? Ou será que Paulo tinha as qualidades necessárias e Jesus vê e entende o que nós não conseguimos enxergar, de que Paulo estava cumprindo a lei que para ele era sagrada? E aí, quando nós conseguimos imaginar isso, por isso que eu falei que a dona Madalena chorou, e eu me emociono muito quando eu penso isso. Pensa você ouvir, não viu, não conheceu, perseguia porque ia contra o que a lei dizia, odiava Jesus porque ia contra tudo o que ele acreditava. Escuta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem está falando? Primeiro, imagina o susto. Escuta do nada. Quem é você? Jesus. Alguém que eu odeio. Alguém que eu estou indo matar os seguidores. Estava pronto ou não estava? Que a primeira reação natural de Saulo era o quê? Eu fico imaginando, né? Eu vou fantasiando na minha cabeça. Arrancar a espada, aparece que eu te corto em 4. Eu estou indo matar os seus seguidores. Você está vivo? Mentira, negócio de crucificação? Pode aparecer agora que eu já te mato de novo. Fica cego e faz a pergunta que a dona Madalena fica emocionada e eu também. Nesse momento, e a minha grande dúvida na história de Paulo, mesmo com Paulo e Estevão, mesmo com toda a parte romantizada e tudo mais, só faltava o empurrão. Sou seguidor da lei, amo a Deus sobre todas as coisas, cumpre algumas coisas que nós não temos nem ideia e que nem os discípulos, os seguidores do Cristo faziam. Faltava alguém chegar e dar um cutucão e falar, vai agora. E quando ele fala,
que queres que eu faça? Nós podemos ter inúmeras interpretações, como nós temos na literatura espírita, como nós temos nas outras religiões. Nós podemos entender no primeiro momento esse o que queres que eu faça? Como assim, ó? Tá maluco, barbudo? O que você quer que eu faça agora? Eu vim aqui para matar os seus e não mudei de ideia, não. E nós podemos interpretar, como eu acredito, que é esse start e eu me coloco, descubro ou redescubro qual é a minha função e me coloco à disposição. Acho muito mais próximo essa realidade. Por quê? Porque a partir daí fica cego, lógico, né? Com tudo isso, e tem toda uma simbologia que não vale a pena a gente dizer, quer dizer, eu posso ficar cego, muitos dizem porque foi por causa da luz, outro foi por causa do choque, eu acredito que foi por causa do choque, né? Imagina, né? Eu hoje não ficava cego, eu ficava cego, mudo, ficava tudo junto, né? Não tinha o que fazer mais, se escuta o Cristo falando. Mas não acreditava, tem esse start e se coloca à disposição. E a partir daí, vai até Ananias, que quem é que ele ia matar, é curado, e começa a fazer. E a partir daí vira um verdadeiro martírio a vida desse seguidor. Primeiro, extremamente renegado e chamado de louco por todos os que conheciam. Alguém fez macumba. Há alguma magia, porque como é que muda desse jeito? E agora começa a falar desse tal de Jesus está louco? Não é mais para matar os cristãos? Vai começar a falar de Jesus agora? Alguém que era extremamente respeitado, alguém que tinha um cargo extremamente importante, um dos cargos mais importantes, crédito em todos os aspectos intelectuais, culturais e da lei de Moisés e da lei daquela época também, passa a ser extremamente ridicularizado. E passa por cima de tudo isso e vai falar para nós o que fazer e como fazer. E eu falei no começo que nós temos um problema muito sério quando nós encontramos a doutrina espírita ou qualquer outra religião, vamos estender para as outras, que nos dá um conforto num determinado momento, que nos dá um alívio, que nos dá algo que nos faça continuar respirando, continuar vivendo, continuar com força. Mas quantos que no primeiro aperto pula do barco? Eu falo que para mim, esse Paulo é um personagem que eu falo para vocês que é a parte, porque é muito reverenciado, mas imaginem os cristãos todos que acreditaram, entenderam aquilo, acreditaram em vida futura antes de aparecer a doutrina espírita e morriam pelo Cristo. Fiz essa pergunta outro dia em casa, quando eu fiz a palestra de Maria, depois a gente estava conversando, e eu gosto muito da passagem de Joana de Cusa, né? Que eu acho que para uma mãe tomar a atitude que ela tomou, está na beira da morte e fala, nega o Cristo, que eu salvo o seu filho, e ela fala, não nego, para mim, passa da normalidade do meu entendimento. E nós estamos falando disso em relação a Maria, porque afinal da palestra eu falo sobre isso, que ela vai visitar os cristãos nas catacumbas antes de serem levados às arenas. Hoje, 2023, doutrina espírita salvou muita gente, nos consolou. Quantos que nós conhecemos, não precisamos nem pensar em nós, tá? Não vamos fazer esse julgamento cruel com a gente, que morreriam em nome do Cristo. Ah, mas Alexandre, não cabe mais isso. Como não cabe mais isso? Hoje nós não temos mais o circo romano, mas muitas vezes nós temos vergonha de falar que somos espírita. Nós temos vergonha de falar que somos cristãos. Enquanto
Nada contra, por favor. Os ateus batem no peito e proclamam abertamente: sou ateu, graças a Deus, e está tudo certo. E nós, às vezes, ficamos encolhidinhos, não é à toa que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso, né? Por que os maus predominam aos bons, né? E a resposta é maravilhosa do Livro dos Espíritos, mais uma. Porque os bons são tímidos e os maus audaciosos. E hoje, com tudo isso que nós temos, com disseminação, hoje nós estamos transmitindo via internet, falei quarta-feira no estudo, para o mundo inteiro, para quem quiser assistir, o horário que quiser assistir. Nós temos vergonha, muitas vezes, de falar que somos cristãos. Muitas vezes nem conseguimos entender por que repetimos que somos cristãos. E deveríamos ter vergonha, às vezes. Quem é cristão? Por que Lucas cria a palavra cristianismo ou cristãos? Foi a Igreja Católica. Se apoderaram, né? Mas por que ele cria a palavra cristãos ou cristianismo? Seguidores do Cristo. Nós somos seguidores do Cristo? Tentamos fazer o que ele mostrou que é para ser feito? Esse é o cristão. Não é o que acredita no Cristo. Nós adaptamos para a nossa maneira, para a nossa interpretação, para a gente não se cobrar muito. Mas quando Lucas vai falar do cristão, do cristianismo, não é o que acreditava no Cristo. É o que seguia o que o mestre falou. É o que seguia os exemplos que ele deixou. O Evangelho está aí, não é livro lindo e maravilhoso, conto da carochinha ou romanceado, para que a gente ache maravilhosas histórias. Ele falou lá atrás. É o verbo, não é a palavra. Ali estão os exemplos e como é para fazer. Não é para achar bonito. Para achar bonito e copiar. O Evangelho não é para ser decorado. O Evangelho não é para ser lido. Nossa, eu leio toda noite, abro o meu Evangelho e leio lá. Pensando no jogo, pensando no trabalho, pensando que... Peraí, deixa eu ler rapidinho aqui, porque eu preciso escovar o dente. O Evangelho é para ser interiorizado. E qual que é a grande diferença de Paulo em relação a isso? Eu olhei e entendi, já tenho em mim o que é mais importante, que muitos dos seguidores do Cristo não tinham, que amava a Deus sobre todas as coisas, como dizia a lei, e lutava por aquilo ali. Por isso que eu digo que muitas vezes nós interpretamos ou julgamos ou condenamos as atitudes de Paulo, quando na verdade ele estava cumprindo o que ele conhecia até ali. Se nós não tivéssemos, vivemos antes, em outras oportunidades, antes da doutrina espírita. Será que nós já não tiramos sarro de um monte de gente que acreditava que espírito falava? Acabei de dar um exemplo, há pouquíssimo tempo atrás, nós adorávamos ter escravo. Há pouquíssimo tempo atrás, nós achávamos que mulher não tinha alma. Algumas não têm, convenhamos, mas isso deixa para uma outra hora. Mas coisas que nós fomos entendendo. Ah, mas com o tempo, Alexandre? Não. Com a nossa evolução. Não é o ambiente que me transforma. Eu mudo. Eu entendo que aquilo passa a ser verdade na minha vida. Quando falamos do cristão, do seguir o Cristo, nós só vamos seguir o Cristo quando nós entendemos, e está longe, para mim, quando nós entendemos o que Paulo fala em algum momento. Não sou eu mais quem vive,
é o Cristo que vive em mim. Quando nós podemos imaginar que vamos chegar nesse ponto? Quando? Em que momento que poderíamos ter a convicção de falar, não é mais o Alexandre tomando as atitudes, as escolhas, mas também não vamos para o outro lado, não é o Cristo que faz por mim, é o Cristo que vive em mim. Porque senão nós terceirizamos, quando eu falei para vocês que a gente adorava fazer antes. Quando ele fala é o Cristo que vive em mim, é que eu interiorizei o que ele me ensinou. E, de novo, entendi, interiorizei, e isso passa a ser verdade absoluta. E passa a não ser mais sacrifício. Quando nós olhamos toda a história do cristianismo, para Paulo, para os outros mártires que passaram, nós imaginamos, nossa, mas sofreu não? Vou ser muito ousado. Não. Por quê? Eu acredito. Eu acredito que a minha mudança moral vai me levar para um lugar melhor. Porque alguém vai intervir? Não, porque eu melhorei e naturalmente o meu encontro com os que têm afinidade serão melhores do que eu era. E isso a doutrina espírita nos apresenta de uma forma muito clara. E esse homem que tem a transformação em Damasco, a história diz que mais ou menos em um período curto, né, morreu velhinho, mas a gente não tem essa ideia, a história não conta precisamente, 20 mil quilômetros a pé. $20 mil quilômetros a pé, falando do Cristo. Precisa acreditar ou não para andar 20 mil quilômetros a pé? Gente, para ir de casa na padaria 4 quarteirão, eu não vou. 20 mil quilômetros divulgando o amor para os outros. Eu já aprendi, já entendi. Não está mais fácil ficar quietinho, sentadinho? Não é melhor montar um mosteiro e ficar quietinho lá dentro? Por que eu faço isso? Por que será que tem esse exemplo? Por que será que Jesus procurou esse Espírito? Será que não sabia que estava ali o que ia fazer isso? Será que ele não sabia que Paulo ia fazer isso? E não sabia da vida pregressa? Foi perseguido por ele. Ele e os seus. Duas coisas importantes. Primeiro, que ele não fica magoadinho, Jesus. Segundo, que tinha certeza, convicção absoluta de que essa retidão de caráter, essa fé inabalável a ponto de matar, porque quem estava transgredindo a lei, faria a diferença na sua mensagem. E Paulo, claro, que não foi escolhido à toa e não decepciona, a ponto de participar em várias situações da própria revelação da doutrina. Um dos próximos do Espírito da Verdade. Um dos textos mais lindos do Livro dos Espíritos em relação ao perdão, ele tem a participação, junto com Santo Agostinho. No Evangelho, 3 ou 4 passagens, não vou me lembrar. Será que cumpriu? E aí fica a maior mensagem em relação a isso. Para fazer isso, como citei agora há pouco, foi ridicularizado um homem extremamente importante, orgulhoso, vaidoso, prepotente, se gabava de ter sido um dos primeiros a ter destroçado e ser o responsável pelo extermínio de Estevão, que foi um dos primeiros mártires cristãos, se vangloriava disso.
quando se aproxima da palavra, quando se aproxima de Jesus ou da mensagem de Jesus e se propõe a fazer isso, é extremamente diminuído, ridicularizado e precisa passar por cima de orgulho, vaidade, tudo aquilo que ele sempre adorou para exercer o que tinha certeza, o que virou verdade na sua vida. E a grande pergunta em relação a Paulo, quando a gente olha, e eu sempre digo isso, nossa, mas não dá para ser Paulo, não dá para ser Maria, não dá para ser Jesus, não dá para ser Chico. Ninguém pediu. Mas se nós temos a grande vantagem em relação a isso, de que nós temos esses exemplos. Mas já não bastava o Evangelho, Alexandre? Gente, nós não lemos o Evangelho. Nós não gostamos. E aí, vai chegando exemplo. A espiritualidade é tão bondosa que eles vão mandando. Tem os top de linha, que acabamos de falar. E outros pertinho. Ah, mas esse pertinho que você está falando é o Chico. Não dá para ser o Chico também. Não. Acho que não dá. Para mim, não dá. Está bem longe. Mas não tem ninguém do lado que faz um trabalho voluntário que dá para a gente seguir o exemplo? Ah, lá, está puxando a sardinha para ajudar a casa espírita. Não precisa ser na casa espírita. Vai no asilo. Vai na creche, vai na PAI, se coloca de voluntário. Não tem ninguém que a gente conhece que moralmente é melhor que nós, que pode nos dar algum tipo de incentivo, ou nos servir de exemplo, ou nos servir de modelo, para que a gente dê um passinho a mais do que o que a gente está fazendo? Mas nós temos esses inúmeros exemplos. Entre eles, o de Paulo, para mim, é muito forte. Embora, é uma discussão longa, eu acho que nenhum dos que viveram ali perto eram santos. Nenhum dos apóstolos. Eram pessoas normais, porque eu preciso de pessoas normais, e ele fala isso constantemente, eu preciso do diferente para que vocês entendam que o diferente é para ser igual o tratamento. Então, se eu pegasse 12 santos, vou ensinar o quê? Se não tem erro. Nós, quando melhoramos um pouquinho, quando nós começamos a frequentar o centro, toma 4 passos, 4 semanas seguidas, a gente começa a virar santo, a gente olha para os outros assim. Ó. Começa a vir no livro estudar, então, sabe nada, hein? Vira palestrante, você começa a criticar os outros palestrantes. Isso é nosso. Então, imaginem se eu tivesse pego 12 perfeitinhos, no momento que a humanidade estava de ponta cabeça, não que não esteja, será que teriam os 12 olhado para o outro com esse olhar de amor de que ele não entendeu ainda? Nós não fazemos hoje. A primeira coisa que a gente assiste uma notícia na televisão ou lê na internet que matou não sei quem, estuprou não sei quem, a primeira coisa que nós fazemos é arrepiar os pelos que nem cachorro e falar assim, ó, devia matar. Nossa, crucificaram Jesus. Devia crucificar aquele lá que estuprou 30. E nós achamos um absurdo crucificar Jesus. Ah, mas era Jesus. Irmão. Igualzinho o que matou. Igualzinho o que estuprou. Só está mais para trás. E quando ele fala, o que eu falei para vocês, que para mim é o mais forte, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim, é essa mensagem que para mim ele quer deixar. Eu vivo a minha vida tentando seguir os exemplos que ele deixou, tentando fazer o que ele fez. Não vai dar, por enquanto, para ser igual. Mas ele prometeu que nós vamos ser iguais ou mais do que ele. E quando ele falou isso, ele não falou de fazermos milagres.
Quando ele falou isso, ele falou em relação a sermos iguais ou melhores que ele moralmente. Essa é a mudança que Paulo nos apresenta, de tão importante. Talvez por isso Jesus escolheu um dos mais ferrenhos perseguidores, para mostrar que nós podemos mudar. Se alguém que perseguia passou a ser um dos maiores divulgadores do seu ministério, o que ele está nos mostrando? Nós nem perseguimos Cristo. Nós nem matamos o cristão. Nós até frequentamos uma casa espírita e acreditamos que ele vive. O grande exemplo de Paulo, para nós, é de que nós podemos fazer. Independente do momento, independente dos erros que cometemos ou que iremos ainda cometer, que serão muitos, nessa e nas próximas existências. Mas o convite e o exemplo que ele deixa quando escolhe Paulo é justamente encontrar um imperfeito, ou, mais do que um imperfeito, um contrário, um perseguidor. Então imaginem se teve o amor que teve por Paulo e o carinho para escolher, o que ele pode fazer para nós, que já acreditamos nele. Em muitos momentos chegamos até a dizer que o amamos. Fica esse o convite do exemplo de Paulo para todos nós. Que a paz de Jesus seja sempre conosco.